É exatamente sobre essas variações que a gente está vendo no clima que nós vamos aprofundar um pouco mais agora. Será que essa onda de calor tem que nos preocupar? Por que entramos num período de mais estiagem mais cedo? Será que é só culpa do El Niño? Pois bem, o nosso analista de clima e meio ambiente, Pedro Corte, está aqui no estúdio para explicar o que está acontecendo no quadro CNN Terra. Professor Pedro, um prazer tê-lo aqui com a gente. É claro que falar num país tropical, que o outono pode não ser tão agradável, com uma temperatura tão fresquinha quanto a gente está acostumado, quanto a gente gostaria de ter. Num país tropical, é claro que é normal esquentar um pouco mais. Mas como estamos vendo, faço a pergunta mais uma vez, o quanto que a gente precisa se preocupar com esse tempo seco e essas temperaturas muito acima do normal, da nossa média histórica. Professor, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Realmente a gente tem que se preocupar, porque o padrão do clima para as próximas semanas, ele vai ser similar ao verificado na primavera, com uma onda de calor muito intensa, como o Marco já adiantou. Sim. E, infelizmente, esse é um padrão que se mantém praticamente até o final do ano. Nós temos uma arte onde mostram as projeções de temperatura. Olha. São trimestres, maio, junho, julho, agosto e até outubro. As manchas amarelas e vermelhas mostram temperaturas acima da média, com destaque aqui na metade do ano para essa mancha marrom, a marrom mais clara e marrom mais escura. No centro do Brasil. Exatamente, temperaturas até 5 graus acima do esperado para essa época do ano. Veja que a gente só vai ter frio no extremo sul do Rio Grande do Sul e em parte do litoral do Nordeste. Então, essa tendência de temperaturas acima da média, ela se mantém, infelizmente, até o final do ano. A seca, a umidade baixa do ar, para ser mais específico, é que chama muita atenção, e isso aconteceu há algumas semanas no Rio de Janeiro. Como é que a gente explica que numa cidade à beira-mar, a umidade pode ficar na casa dos 30%. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. Exatamente esse bloqueio que nós temos, com temperaturas muito altas e uma alta pressão, ele impede a progressão das frentes frias, que estão agora concentradas no Rio Grande do Sul. Daí esse volume esperado de chuvas muito significativo no Rio Grande do Sul. Essas frentes frias, elas não conseguem progredir e exatamente essa massa de ar quente impede a circulação do ar marítimo, que poderia tornar o clima no Rio de Janeiro mais ameno, com uma temperatura mais agradável e uma umidade um pouco maior. O fato da gente ter o fenômeno El Niño se despedindo agora, mas rapidamente chegar Laninha, o quanto que isso impacta neste cenário? Veja, o El Niño, ele está terminando, mas ele não foi embora e os seus efeitos continuam a ser dinamizados pelas mudanças climáticas. Então, numa situação normal, já era esperado um cenário diferente desse, com temperaturas mais amenas. Mas, infelizmente, nós estamos com os efeitos tanto do El Niño quanto do Laninha sendo potencializados pelas mudanças climáticas. Então, isso faz com que o efeito do El Niño ele seja amplificado, mesmo ele entrando numa fase final. E, diante do Laninha, a situação não vai ser muito diferente. Nós temos uma próxima arte que mostra as chuvas esperadas. Normalmente, com o Laninha, nós temos seca no Rio Grande do Sul, na região sul do país, isso se mantém, isso é a projeção das chuvas. Então, onde nós temos tons amarelos ou laranja, são chuvas abaixo da média, e verde são chuvas acima da média. Normalmente, o Laninha ele gera seca na região sul e chuvas na região norte e nordeste. Mas repare que essa chuva na região norte, ela não vai ocorrer dentro da Amazônia Legal brasileira. Ela vai ocorrer ali na Guiana, Venezuela. Então, infelizmente, nós vamos ter um cenário de seca também na Amazônia, similar ao que aconteceu no ano passado. E aquilo que eu falei com o Marco, eu até esqueci a palavra reservatório. A chuva também tem que cair no reservatório, se a preocupação aqui é com a geração de energia hidrelétrica. Será um ano de preocupações também para o setor energético, professor? Sim, ele tende a repetir o que aconteceu com o último Laninha, quando nós tivemos uma seca muito intensa na região central. Porque, veja, inclusive julho, agosto, setembro, nós temos uma mancha laranja na região central do Brasil, porque as chuvas que viriam da Amazônia não vão acontecer, exatamente porque não vai chover o suficiente na Amazônia. Então, é um cenário realmente muito preocupante. Temperaturas acima da média e chuvas ou abaixo da média ou, no máximo, dentro da normalidade em boa parte do país.
Esse é o professor Pedro Cortes, nosso comentarista de clima e meio ambiente, dentro do quadro que ganha agora a CNN Brasil, particularmente o nosso CNN Prime Time, o CNN Terra. Professor, muito obrigado pela sua presença. Até a próxima. Até a próxima. Uma boa noite a todos. Boa noite.